Defenda o Moraes e ganhe R$ 1.000. É isso mesmo que você ouviu. Defenda as decisões do ministro Alexandre de Moraes e eu vou te pagar R$ 1.000 no Pix, na sua conta, facinho. Vou te dar aqui já já os 3 passos que você tem que fazer. Cumpriu a tarefa, R$ 1.000 no Pix na sua conta. Interessa para você? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre esse tema. Eu estava chegando em casa ontem, cansado do trabalho, e bem feliz por termos aí a aplicação da Lei Magnitsky aí sobre o dia a dia do ministro. E aí eu estou vendo na TV o pessoal defendendo as decisões do ministro Moraes. Ah, vocês estão de brincadeira comigo? Faz 6 anos que eu estou dizendo que essas decisões são ilegais, que são abusivas, que são fora da Constituição, que ele conduz um inquérito sem o devido processo legal, buscando alternativas, protocolando medidas judiciais. Agora que saiu um reconhecimento internacional dos excessos que estão acontecendo aqui no Judiciário pela caneta do ilustre ministro Alexandre de Moraes, vocês vão defender o ministro Moraes, as atitudes dele, as decisões dele? Ah, vocês só podem estar de brincadeira. Tenha paciência. Eu cheguei hoje aqui no escritório, eu fiz um apanhado aqui de informações. E olha, você quer saber, você quer defender o ministro Moraes? É isso, então, você vai defender as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu vou te dar uma razão a mais para você defender, tá? Defenda o ministro Alexandre de Moraes, que eu vou te pagar R$ 1.000 se você conseguir comprovar uma tese, uma decisão dele que é legal, tá joia? Então vamos lá. Eu sou Samuel Marques, eu sou advogado desde 1995, tenho 30 anos de profissão e atuo no estado de São Paulo. Sou também professor de Direito Constitucional. E vamos lá. Olha só, eu não gosto eu tenho feito várias coisas a respeito do ministro Alexandre de Moraes, mas eu não gosto de exposição, não venho a público. Vocês vão entrar no meu Facebook, vocês verão que é uma postagem por ano, mas eu tenho tomado várias medidas aí contrárias e tenho mostrado que esta configuração atual do STF é o elo fraco da corrente numa corte centenária. Essas decisões que estão sendo tomadas, essa tolerância de decisões ilegais, inconstitucionais, esta conduta conivente com todas as ilegalidades que foram praticadas, vai colocar uma mancha neste tribunal durante o período dessa gestão atual e do tempo em que esse ministro está atuando lá. Ouçam o que eu estou dizendo. A história vai dizer. Mas você quer defender o ministro Alexandre de Moraes, tá joia, defenda o ministro Alexandre de Moraes, então eu vou te dar uma razão a mais, você vai ganhar R$ 1.000 para defendê-lo, tá? Tá joia? Agora, o que eu quero te mostrar aqui hoje é que o juiz pode muito, mas ele não pode tudo, tá? Mas, tá? Não é mais, não. Mas ele não pode tudo, ok? Então, vamos lá. Eu quero dizer para você o seguinte: o juiz, na maioria das suas decisões, ele decide livremente, tá? Ele toma uma decisão, livremente ele decide, ele faz como ele quer fazer, ele analisa o conjunto probatório e decide conforme a sua consciência. É a chamada discricionariedade do juiz, ele olha todo o arcabouço ali de provas e de elementos que ele tem para tomar a decisão e decide livremente conforme a sua consciência. Então vamos pensar assim, olha, o juiz tem lá um caso de divórcio, né? Chega o marido e fala, olha, eu quero me divorciar. Tá bom, daqui a pouco cita a esposa vem com o advogado dela, instala-se ali a lide, e o juiz, ele é um terceiro, imparcial, alguém que não está a favor do marido, não está a favor da esposa, ele olha para os argumentos das duas partes e decide livremente como ele quer tomar ali, partir do lado de uma situação ou outra, conforme a consciência dele. Então, se for pedido uma liminar, ele é livre para decidir conceder ou não. Se for pedido a guarda de filho, ele decide se concede para A ou B. A partilha, ele decide os bens para A ou B. Então, é o juiz que vai tomar essa decisão livremente. Mas tem um detalhe. Caso daqui 6 meses este casal entra num acordo e fala, nós não queremos mais separar, e manda uma petição em conjunto, o autor da ação junto com a outra parte dizendo, olha, nós chegamos num acordo, não queremos mais separar, estamos pedindo o arquivamento dessa ação. O que o juiz
pode fazer? Ele é livre para dizer arquivo ou não arquivo? Não, essa decisão é vinculada. Quem é dono do processo desistiu do processo. O juiz não pode dizer, vocês não queriam se divorciar? Agora vocês vão divorciar aqui, querendo ou não querendo, vocês vão se divorciar. Não existe isso. O juiz, ele é um terceiro que está ali ele espera inerte, é a inércia judicial, ele está ali paradinho esperando chegar a demanda. Alguém tem que trazer, alguém tem que provocar o judiciário para que ele se manifeste. E se esta pessoa, dona da ação, chega e diz, eu não quero mais, acabou a brincadeira. Tá? Então, o juiz só vai arquivar. Veja, não é diferente no inquérito. O inquérito, ele é um procedimento ainda pré-judicial, ele antecede a ação judicial, ele busca um fato determinado, investigar um fato determinado, tentando descobrir a autoria, a materialidade, e ele tem um prazo de 30 dias para concluir. Se o delegado de polícia não conseguir concluir, ele tem que pedir prorrogação, o inquérito tem que ser rápido, direcionado para uma pessoa, um fato específico que seja crime, e então nós temos o final desse inquérito sendo relatado para o promotor. O promotor quem é? Ele é o advogado da vítima, o dono da ação. Está na Constituição Federal que a ação penal, ela pertence ao promotor. Ele é o dono do processo, é o que nós chamamos de dominus litis. Esta ação pertence ao promotor. Agora veja, estamos ainda no inquérito, o delegado entendeu que há crime, relatou para o promotor está lá trabalhando, olhou, falou, não, aqui não tem crime, eu vou pedir para arquivar. O que o juiz pode fazer? Então, veja, o promotor está ali trabalhando em função da vítima, de propor ali uma punição para o acusado tem o seu advogado, também são partes distintas, o juiz é um terceiro que precisa ser provocado pelo Ministério Público, mas numa fase pré-processual, anterior ao processo, o promotor diz aqui não tem crime, é para arquivar. O que o juiz deve fazer? O juiz deve aceitar o arquivamento. Essa decisão é vinculada. Não é uma decisão discricionária, que o juiz faz o que ele quiser. É uma decisão vinculada. Ele precisa arquivar o inquérito. Caso o juiz discorde do promotor, ele só tem uma saída. Ele tem que enviar esse inquérito para o procurador-geral, o chefe dos promotores. O procurador-geral tem duas opções. Pode designar outro promotor para seguir no caso, ou insistir no arquivamento. Neste caso, o inquérito será arquivado e o juiz não tem poder para negar o arquivamento. Tá? É isso, é uma decisão vinculada. Sabe o que aconteceu em 2019? Um ministro, não foi o ministro Alexandre de Moraes, eu não vou citar o nome de nenhum outro ministro, essa conversa é sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho nada contra a pessoa dele, excelente profissional do direito, professor da USP, alguém que passou em primeiro lugar no concurso para promotor de justiça aqui em São Paulo. Tenho nada contra a carreira aí que merece mérito e os nossos aplausos. Entretanto, algumas das decisões que ele tomou são flagrantemente ilegais. E eu estou dizendo para você que um ministro abriu o inquérito das fake news e o nomeou como relator. Ok, o ministro Alexandre de Moraes está relator desse processo. A relatoria foi entregue sem sorteio, discordo, não é por aí, mas tudo bem, ele está lá, relator do inquérito. Pouco mais de um mês depois, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, dia 17 de abril de 2019, pediu o arquivamento do inquérito. Ela determinou o arquivamento, dizendo que era ilegal, que era contrário ao sistema acusatório, que o juiz não abre inquérito, que aquilo estava totalmente fora do padrão constitucional, que não saiu do promotor aquele pedido da promotoria, da PGR, e que o inquérito deveria ser encerrado. Sabe o que aconteceu? No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido dela e prosseguiu com o inquérito. Gente, isso aqui está totalmente errado. Nem se pode mais chamar de inquérito das fake news, porque esse é um procedimento não descrito, não existe esse procedimento investigatório que é levado adiante pelo juiz contra a vontade do promotor. Isso não existe no Brasil.
Isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, tribunal de exceção, qualquer coisa fora do padrão, não é um procedimento descrito na literatura, no nosso direito. É um inquérito sem qualquer limite, não tem limite temporal. Lembra que eu falei dos 30 dias? Esse inquérito está aberto há 6 anos. Não tem limite material, qualquer matéria, qualquer assunto, qualquer pessoa, é jornalista, é humorista, é taxista, é o vendedor de pipoca, qualquer pessoa, é militar, qualquer pessoa, não tem limite geográfico, qualquer lugar do país, fora do país, em outro país. Não existe isso. Não tem limite pessoal, pessoa com foro privilegiado, pessoa sem foro privilegiado. Não existe. Esse procedimento, ele simplesmente não existe. É uma ilegalidade sem tamanho, sem tamanho. Isso não pode, não tem como existir um negócio desse. E outra coisa, o juiz, então, assumiu o papel também de vítima, porque os atos eram contra o próprio tribunal. Então, ele é vítima, excluiu o promotor da jogada, ele é juiz e vítima, e os advogados que trabalham para defender os acusados têm lá sigilo no processo, a dificuldade enorme de acessar os autos. Ah, faça-me o favor. Você quer defender o ministro Alexandre de Moraes? Você quer defender essa decisão dele, totalmente ilegal, totalmente fora do que diz a Constituição, que diz que o promotor é o dono da ação penal, totalmente contra uma lei federal, que é o Código de Processo Penal, que diz que essa decisão do juiz não é discricionária, ele tem que arquivar quando o promotor solicita o arquivamento. No máximo, ele envia para o procurador-geral, mas aqui quem pediu foi a procuradora-geral, e ele negou o arquivamento. Isso está errado, isso é contra a lei, é contra o Código de Processo Penal. Mas você quer defender as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Que maravilha! Então eu vou te dar duas opções. Nós vamos dividir em dois grupos: o público em geral e as pessoas que são profissionais do direito, tá? Vamos agora ao público em geral, tá? Qualquer pessoa. O que você vai fazer são um desses 3 passos aqui, vai seguir os 3 passos e você vai receber o teu Pix. Primeiro, encontre um bacharel de direito. Segundo, faça uma pergunta para ele. Terceiro, se ele responder sim, você ganhou R$1.000. Você vai fazer um envio aqui para mim. Olha, falei com fulano de tal, ele é promotor de justiça, delegado, bacharel em direito, advogado, ele é alguém formado aí de preferência antes de 2019, né? Porque depois de 2019 pode ser que alguém comece a falar aí para bajular o ministro, né? Usando o jus bajulandi, vai tentar falar a favor do ministro. Mas alguém que foi formado ali antes de 2019, de preferência alguém com 5 anos de experiência no direito, você pergunte para ele o seguinte, olha a pergunta bem simples. Quando o procurador-geral determina o arquivamento do inquérito, o juiz pode prosseguir com a investigação contra a vontade do Ministério Público? Faz essa pergunta para qualquer profissional do direito. Se ele responder sim, rapaz, você ganhou R$1.000. É só dizer, me manda aqui, olha, falei com o delegado de polícia da cidade tal, tá aqui o telefone dele, eu vou ligar lá, vou confirmar. Doutor, o senhor falou isso aqui mesmo? Falei. Então você ganhou R$1.000. Eu vou mandar para você, olha, feliz da vida, você vai ganhar R$1.000. Olha, é um jeito tranquilo, 3 passinhos aqui simples. Com os profissionais do direito, vamos para o segundo grupo. Os profissionais do direito também, 3 passinhos, olha, moleza. Encontre um doutrinador que responda a pergunta, envie o trecho do livro, se a resposta dele for sim, pá, R$1.000 na sua conta no Pix. Pode mandar lá o trecho do livro, a página, tudo direitinho, eu vou confirmar aqui, já manda a tua chave Pix, R$1.000 na sua conta, vou entregar lá para você, tá? A pergunta, um pouquinho mais elaborada, né, que você entende do assunto, você é profissional do direito, a pergunta é a seguinte: quando o procurador-geral determina o arquivamento do inquérito, a decisão do juiz é discricionária, podendo recusar o arquivamento e prosseguir com a investigação contra a vontade do Ministério Público? Encontre um doutrinador que seja favorável a essa pergunta aqui, que diga sim, é discricionária, ele pode recusar o arquivamento, me manda o trecho do livro e a sua chave Pix junto. Eu vou colocar R$1.000 na chave Pix aí da sua conta bancária assim que a tua resposta chegar aqui, tá joia? E por que eu estou te falando isso? Porque faz 6 anos que eu estou dizendo que isso aí é totalmente contrário à doutrina, à jurisprudência, à lei, à Constituição, ao devido processo legal,
tudo que você possa pensar em termos de direito. Tenha paciência. E o ano passado, eu publiquei um livro lá nos Estados Unidos, eu estive em Nova York, e lancei lá um livro chamado Juiz por uma Semana. Já está em 6 línguas, português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão. Manda para um amigo seu o link, ele só tem na Amazon dos Estados Unidos, amazon.com. Manda lá e você vai, o link para essa pessoa, e ele vai, então, entender o que está acontecendo no Brasil. É uma ficção, é como se o Elon Musk tivesse entrado com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes na Corte Internacional de Justiça, em Nova York, e ali a discussão entre os advogados de um lado e outro vão mostrando o que aconteceu no Brasil. É isso, tá? Então, eu falo disso, gente, há 6 anos. O ano passado lancei um livro, está traduzido em 6 idiomas. Nós estamos falando, gente, isso é um abuso, é um abuso, é um abuso. Agora vem você querer defender o ministro Alexandre de Moraes? Faça-me um favor. Agora é o seguinte, vou dar um bônus para você, uma dica. Você não é formado em direito, precisa encontrar alguém? Procura um amigo, um parente que é advogado. Vai num cartório, todo oficial tem bacharel em direito. Vai na delegacia, todo delegado de polícia é bacharel em direito, às vezes até o escrivão, investigador, tem muitos bacharéis, gente lá que você vai poder conversar. Vai no fórum, tem um promotor, tem um juiz. Vai numa universidade, tem um professor, tem os alunos lá da faculdade. Pergunta, faz a pergunta, tá? Então a aposta é a seguinte: eu te dou R$1.000 se ele disser sim para a pergunta. Mas se ele disser não, você tem que vir aqui no vídeo e fazer um comentário. Você tem que dizer, olha, falei com o doutor tal na delegacia, ele falou que não. Falei com o doutor tal, promotor aqui da minha comarca, ele falou que não. Estive com um primo meu, liguei para um primo que é advogado, perguntei para ele, ele falou que não. Você vai pôr esse comentário lá, não precisa identificar a pessoa, dar telefone, nada. Você só vai identificar se for sim. Aí você ganhou o teu Pix de R$1.000, aí você manda aqui para mim, vai ser ótimo. E para quem é profissional do direito, eu quero te ajudar também você ganhar os R$1.000, porque de repente, a hora que eu falei a pergunta, você falou, puxa, eu vou olhar naquele livro, né? Talvez você já pensou no teu Ada Pellegrini Grinover, né? Olha só, rapaz, eu estudei nos livros dela 30 anos atrás, livro da doutora Ada Pellegrini Grinover, doutora em Direito, professora de Direito Processual Civil da USP, 30 obras publicadas. Não pega ele não, sabe o que está escrito lá? No sistema processual penal brasileiro, a última palavra sobre o arquivamento do inquérito cabe ao Procurador-Geral de Justiça. Está no livro dela com o título sugestivo de As Nulidades do Processo Penal. Entendeu? O nome do livro? É isso. Doutora Ada, não dá certo, cara, não vai rolar. Talvez você pensou, eu tenho um tourinho aqui. Tá ali na prateleira, meu tourinho filho, rapaz. Dá licença, doutor Fernando da Costa, tourinho filho, doutor em Direito, professor titular de Direito Processual Penal da USP. Eu sei, o livro dele está ali na prateleira. Vai lá, pega lá o processo penal dele, você vai ler o seguinte: o juiz, ao discordar do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, deve remeter os autos ao procurador-geral que decidirá a questão. Não é o juiz que decide. É o Tourinho Filho que disse isso, tá? Não sou eu, não. Tô só te mostrando pra você não perder tempo. Você vai lá ficar procurando lá no Tourinho? Não perde, não. O Tourinho Filho é contra, tá? Talvez o Mirabete. Rapaz, eu tenho um Mirabete aqui que não falha, né? Beleza, mestre em Direito, professor de Processual Penal da PUC de São Paulo, 15 livros escritos. O Mirabete não vai falhar, beleza? No livro dele, ele diz: a decisão judicial que homologa o arquivamento requerido pelo Ministério Público é vinculada, não podendo o juiz indeferir sem remeter ao procurador-geral. Entendeu, meu amigo? Mirabete rodou, não é esse aí, não vai funcionar. E o Zé Frederico Marques, hein? Clássico, hein? Puxa vida, esse aí, tudo quanto é juiz menciona, todo mundo fala. Rapaz, esse aí é campeão, hein? Desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, doutor e professor de Direito Processual Penal da PUC e da USP, das duas. Olha a moral do doutor José Frederico Marques. Ele diz o seguinte: o juiz não tem poderes para recusar o arquivamento. Tá bom para você? Não tem poderes. Entendeu? Elementos de direito processual penal, José Frederico Marques. Tá aí. Mas você fala, não, eu tenho outros aqui, tá bom. Guilherme Nutti também diz que não, Renato Brasileiro de Lima diz que não, Auri Lopes Júnior diz que não, Fernando Capês diz que não, Eugênio Pacelli diz que não. Tá bom para você? 9 referências aqui. Todas eu citei no habeas corpus 253086 do STF. E você pode ir lá, você é advogado, entra lá, você tem acesso.
é público todo, né? Você, sem ser advogado também, entra lá, só põe o número do processo no site do STF, você vai ver lá toda a petição, tudo que está lá, porque é público, e você verá que todas essas referências foram citadas lá. 9 livros de direito, entre os maiores cabeças do direito brasileiro, dizem que não. O juiz não tem poderes para recusar o arquivamento solicitado pelo Procurador-Geral da República. Mas você quer defender as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Vai lá então, que você vai ganhar R$1.000, meu amigo. Vai lá. Então, veja, o que eu peço nesse habeas corpus? A nulidade de todos os atos a partir de 17 de abril de 2019 e a redistribuição dos processos para a primeira instância. Porque não é buscando a impunidade. Houve lá uma coisa, teve lá situações que realmente configuram ali algum crime. Depois, os desdobramentos desse inquérito foi desdobrando. Ele, além de não ter limite, né, ele não tem limite também de desdobramento, foi atribuindo outros inquéritos para o mesmo relator, como desdobramento do primeiro. Gente, isso é um absurdo. E tudo isso tem que ser redistribuído para a primeira instância. Gente sem foro, essas pessoas não têm privilégio de foro, não têm prerrogativa de foro. Por que elas estão sendo julgadas na última instância? Não pode isso, gente. Isso está tudo errado. Está tudo errado. Mas você quer defender as decisões do ministro Alexandre de Moraes? Aproveite para ganhar um dinheiro, né? Faça a pergunta valendo R$1.000. Se você obtiver um não, você está me devendo um comentário. Vem aqui no vídeo e comenta. E se você tiver um sim, ganhou, né? Me manda lá os dados de quem foi a pessoa que te disse que sim, ou me manda o trecho do livro onde um doutrinador disse que sim, e aí eu vou mandar para você R$1.000 no seu Pix, né? Aqui na descrição também você vai encontrar um e-book gratuito, a lista de Trump, mostrando quem são as autoridades que receberam aqui a punições dos Estados Unidos, né? E você vai ter tudo de graça, tudo gratuito, né? E esse livro, Juiz por uma Semana, que vai mostrar não só para você, mas para pessoas de outros países, de outras línguas, que você pode indicar. Tem um amigo na Itália, na França, tem alguém nos Estados Unidos. Diga, olha, leia esse livro aqui, especialmente o capítulo 14, tá? O capítulo 14 deixa bem claro o que está acontecendo aqui no Brasil. Acho que eu vou deixar na descrição aqui o capítulo já aqui para você ler. E você vai ver direitinho o que está acontecendo aqui, as ilegalidades que nós estamos enfrentando aqui. E para concluir, eu peço que você ore pelo Brasil, né? Nós estamos orando para que Deus dê uma solução tranquila, uma solução pacífica, institucional, né? Sem violência, sem perdas de vida, sem supressão de direitos, né? Sem que nós sejamos calados, né? Dentro do Estado democrático de direito, dentro do devido processo legal, nós tenhamos uma solução para toda a crise institucional, comercial, tarifária, tudo que está acontecendo aqui, também na área do direito aqui no Brasil. Tá joia? É isso. A nossa conversa hoje é bem simples, bem tranquila. Eu quero dizer para você o seguinte: defenda o Moraes e ganhe R$1.000.